Então vamos lá? Bom, eu parei hoje para fazer uma conta que eu nunca tinha feito. Gastei mais do que uma manhã inteira pensando sobre quais livros de finanças eu já li. Eu peguei tudo aquilo que estava lá em casa, coloquei outros que eu comprei pela internet, fui buscando na Amazon minha conta, ver os livros que eu já comprei, fui pegando por título e tentei mensurar quantos livros sobre investimento e dinheiro eu já li na vida. Bom, ultrapassou aí os 200 livros com toda a certeza. Eu parei de contar, tava nos 100 e poucos, mas ainda faltava muitas páginas da Amazon e não conseguia achar todos os livros da minha casa, porque a casa em que eu moro hoje nem tem os meus livros mesmo, nem levei pra lá. Cheguei no escritório, peguei mais alguns que estavam aqui na pilha e tudo, e cara, é impossível saber o número exato, mas eu sei que foram mais de 200 livros sobre investimentos e dinheiro. Só que chega pro correio pra mim, pra vocês terem uma ideia, chega por mês, uns 5, 6 ali que o pessoal me envia, toda editora quer enviar um livro novo sobre finanças, e eu vou te dizer, 90% era tudo uma porcaria. Mas alguns desses livros ali me ensinaram alguma coisa, né? Dos outros que não eram uma porcaria, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Então eu decidi separar aqui nesse vídeo 6 segredos aí sobre dinheiro que eu aprendi lendo esses mais de 200 livros. Aqui eu separei os conhecimentos mais básicos. Aí é o seguinte, se vocês gostarem, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo, com mais planejamento, planejando com mais tempo, tirando aí pelo menos 1, 2 meses para pensar no roteiro disso. Eu posso separar aí talvez 50 conselhos financeiros muito interessantes que eu encontrei em livros. Mas esse é um bom começo, separei coisas mais básicas aqui pra gente começar. Se vocês quiserem uma segunda parte, comenta aí, falando, acho que vale a pena ou não, Raul, 200 livros é muita coisa pra gente tentar resumir assim, e aí eu posso ir passando a lista dos livros também, sei lá. Então, vamos ver. Se vocês se interessarem pelo tema, mais um vídeo com pelo menos 50, e aí eu acho que a gente mataria tudo que vale a pena. Depois disso, eu posso fazer os 50 piores também, mas é isso. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, vai deixar esse like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, né? Você já deixou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar no anúncio. Agora, você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu quero que você faça? Segure sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Aí na hora que isso acontecer, você pensa, putz, vou deixar meu like e vou me inscrever. Por quê? Porque aqui a gente não tem nenhum compromisso com nenhuma outra instituição financeira, a gente é completamente independente, é um dos únicos canais que realmente não tem ligação, não tem anúncio, não tem patrocínio de absolutamente nada. A gente tá aqui para informar você daquilo que realmente interessa. Então, também se você vê o botão compartilhar e quiser mandar nos seus grupos de WhatsApp e tudo, vai ajudar a sua família, vai fazer com que as pessoas se desenvolvam e a gente não fique empurrando um monte de coisa para cima das pessoas aqui. A gente tem a nossa própria linha ali de coisas que a gente oferece, que não tem nada a ver com o mercado, ninguém paga a gente para falar nada. Então aqui quando você envia um vídeo para alguém, você sabe que você pode confiar que não tem ninguém pagando pela opinião que ela está sendo falada da maneira mais sincera possível. O primeiro segredo aí, o primeiro conselho financeiro que eu recebi, talvez o mais básico de todos, é do Robert Kiyosaki. Eu tenho amigos que chegaram a conhecer ele e falaram que ele pessoalmente não é lá um cara muito legal não, mas não sei, né? Também talvez é fofoca. Mas o Robert Kiyosaki ensina de uma das formas mais simples que eu já encontrei em toda a minha vida, qual que é a diferença entre as pessoas mais ricas e as mais pobres. Acho que eu nunca vi ninguém que conseguiu sintetizar esse raciocínio dessa maneira. E olha que muitas pessoas tentaram antes dele. Então, o Robert Kiyosaki dividiu tudo o que existe no mundo em 2 categorias. Tudo. Essa câmera, o seu carro, sua casa, uma bala que você compra no sinal, tudo em 2 categorias. Ativos e passivos. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você compra uma balinha ali, você vai terminar de comer ela não vai colocar dinheiro no seu bolso. Acabou. Se você tem uma casa, você vai ter que manter aquela casa. Então, você vai ter que pintar, você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que pagar IPTU. Então, ela é um passivo. Tudo bem, você precisa dela para viver, mas ela é um passivo. Então, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, um carro, qualquer coisa que arranca dinheiro do seu bolso, é um passivo. E tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. Então, se você tem ações de empresas, ela vai se valorizar, vai pagar os dividendos. Se você tem um negócio próprio, você vai tirar dinheiro dele. Se ele estiver dando prejuízo, ele passa a ser um passivo, né? Melhor se livrar dele. Então, ele pode até ser um passivo durante um período, mas depois vai acabar virando um ativo. Se você tem um carro e trabalha de Uber, ele é um... Ele é um ativo? Ele é um ativo. Tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo, tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Olha que simples esse raciocínio. E aí, o que o Kiyosaki... O que é a grande genialidade, né, do autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros de finanças mais vendidos de todos os tempos? Qual que é a grande genialidade desse cara? Ele conseguiu dizer o seguinte: você precisa ter uma coluna de ativos, né? Porque ele fala, imagina uma planilha. Então, uma coluna de ativos que te renda mais dinheiro do que os seus passivos. Então, se você tem uma coluna de ativos que te renda dinheiro sem trabalhar, maior que a sua coluna de passivos, você pode se considerar rico, porque você nunca mais vai precisar trabalhar e o seu dinheiro nunca mais vai acabar, porque você está gastando menos do que você ganha passivamente, né? Menos do que você ganha sem fazer nada. Então,
Então você consegue sustentar os seus passivos. E aí ele diz que as pessoas que ficam ricas na vida são aquelas que ao longo da sua jornada de vida vão comprando ativos. E aquelas que ficam pobres são aquelas que ao longo dos anos vão acumulando passivos. E ele gosta muito do mercado imobiliário, então não fala nem só para mercado financeiro não. Ele vai falando que, por exemplo, os nossos avós que conseguiram se aposentar bem foram aqueles que compraram casas e colocaram de aluguel, e daí eles começaram a viver bem. Então assim, dentro de 200 livros de finanças ou mais, eu nunca encontrei essa genialidade em nenhum outro autor. Nenhum outro autor nunca teve essa simplificação que o Kiyosaki fez. Tanto é que isso aqui é possível você explicar para uma criança de 8 anos, eu já tentei, e ela entende. Ela começa a entender do que é construída uma fortuna. A segunda aqui, já um pouco mais profunda, no livro Princípios, do Ray Dalio, ele fala sobre a diversificação de investimentos, né? Ele explica ali, de forma genial, e depois ele explica isso em palestras, etc., uma coisa muito interessante. Olha só, vou até pegar o gráfico de uma palestra, não é do livro Princípios, mas vou pegar aqui para você ver. Então, esse gráfico está com baixa qualidade. Talvez na edição consiga achar um melhor, mas tenta prestar bastante atenção. Então, o Ray Dalio define que o santo graal dos investimentos é você conseguir montar uma carteira que tenha mais de 10 ativos descorrelacionados entre si. Para você que não conseguiu entender esse raciocínio, talvez você não conseguiu, se você for um pouco iniciante, esse já é mais profundo, né? Deveria ter colocado no outro vídeo do mais profundo, mas é porque esse para mim é um dos ensinamentos mais interessantes. Você pode ver o vídeo aqui, sobre diversificação, tá? Eu fiz um vídeo só sobre esse conhecimento aqui, é um vídeo de uns 20, 30 minutos para explicar esse raciocínio profundamente. Mas o que é? Se você conseguir colocar 10 investimentos que não estão correlacionados entre si na sua carteira, por exemplo, o Banco Bradesco e o Itaú e o Santander, eles estão correlacionados. Se tiver uma notícia que fala sobre bancos, os três vão sofrer ou vão subir, dependendo da notícia ser positiva ou negativa. Estando eles, então, correlacionados entre si, colocar os três na sua carteira não melhora a sua relação risco-retorno. Na verdade, piora. Seus investimentos ficam mais concentrados. E daí o Ray Dalio descobriu que, se você tiver uma carteira com 10% de correlação, por exemplo, você teria 1,25 aí da relação risco-rendimento. Sua chance de ganhar ou perder dinheiro em determinado ano, né, seria de apenas 11%. Se você conseguisse ter uma correlação na sua carteira inferior ainda a 10%, poxa, você só ganharia dinheiro, você não perderia dinheiro, porque um investimento seu está sempre cobrindo o outro, né? Você está sempre completamente descorrelacionado, você está sempre cobrindo o outro. Lembrando, não é quando um investimento, por exemplo, um banco é digital, o outro banco é físico. Então, se o banco digital ganhar, o banco físico vai perder e por isso eu não teria uma correlação, estaria tudo bem. Na verdade, não, você está correlacionando negativamente. Então, um é o espelho do outro. Ele está falando descorrelacionado mesmo. Por exemplo, o Bitcoin e o apartamento que você comprou para alugar. Então, esses dois investimentos estão completamente descorrelacionados. Não tem nada a ver. Se o Bitcoin estiver muito valorizado, menos valorizado em determinado ano, é indiferente para o seu apartamento. Esse é o santo graal dos investimentos. Ele fala que se você conseguir colocar 10 ativos descorrelacionados na sua carteira, você atingiu, então, o santo graal. Eu tô numa tentativa de fazer isso há anos, né? Eu até comecei a simplificar mais a minha carteira para que ela se transforme numa carteira completamente diversificada. Eu não vou manter só 10 ativos em carteira, mas o que eu fiz foi concentrar, né, o grosso do patrimônio em ativos completamente diferentes. Então, criei grupos de patrimônios ali, criei grupos específicos, e eu tô tentando descorrelacionar esses 10 grupos um dos outros, né? O percentual máximo de exposição que eu tenho a eles. Tenho conseguido chegar bem perto disso. Quando eu conseguir, eu vou mostrar para vocês o desempenho dessa carteira, mas eu fiz em todos os backtests que eu fiz, que é um teste que você faz voltando no passado, o Ray Dalio, ele tá absolutamente certo nisso. Tanto é que na UVP, uma das grandes coisas que a gente faz é explicar quais são os tipos diferentes de investimento e mostrar investimentos do mundo inteiro. E eu tenho me aberto cada vez mais até para o mercado mais tradicional, né, de imóveis, etc, lotes, sei lá o quê, para poder exatamente chegar no santo graal dos investimentos. E cara, isso aqui foi uma das lições mais incríveis que eu já tive. É difícil entender o Ray Dalio, para você ler Princípios. É um livro que fala sobre tomada de decisão e quais os princípios que norteiam a tomada de decisão do Ray Dalio, mas ele é um dos gestores mais bem-sucedidos do planeta e é um cara simplesmente incrível. Se você puder ler Princípios, eu recomendo. Pai Rico, Pai Pobre, provavelmente você já leu. É um livro muito divulgado, mas Princípios, ele é até desconsiderado perto dos ensinamentos dele. O Ray Dalio ainda está vivo, o que afeta muito o quanto essa ideia vai ser propagada. É muito mais comum você respeitar o investidor depois que ele morre, porque ele não pode mais falar sobre as próprias teorias, né? Então, é comum que isso aconteça no mercado, mas o Ray Dalio certamente vai se transformar numa lenda, né? Pra mim, até maior do que Howard Marks e outros caras que a gente considera e hoje também estão vivos, ele vai se tornar até maior do que isso. Ele é um cara genial, vale muito a pena você ler e absorver aquilo. Não absolutamente tudo o que ele fala, mas se você casar aquilo com qualquer forma de gerenciar patrimônio, você vai ter um desempenho melhor. Cara, eu separei só coisas incríveis, que eu tô chocado comigo mesmo, minha própria seleção. Então, tô chocado mesmo. A resiliência a eventos inesperados. Tem um cara
cara chamado Nassim Taleb, ele é o autor do livro Antifrágil, que eu já publiquei até um artigo, né, na revista Mises a respeito disso. Você pode escrever Antifrágil, Raul Sena, Nassim Taleb. Fiz ali um comentário interessante sobre esse livro. Mas tem um outro livro dele que chama A Lógica do Cisne Negro, e ele fala sobre como que você pode se preparar para eventos inesperados. E o Nassim Taleb usa uma analogia muito comum, né? Então, na Europa, antes deles descobrirem que existia cisnes negros, eles usavam a expressão isso é um cisne negro, como a gente diz, isso não existe, isso é lorota, vai, a gente fala lorota, né? Fala lorota em todo lugar do Brasil. Como é que fala que alguma coisa é mentira na sua cidade? Balela. Balela, lorota, groselha, que mais? Quais são os adjetivos aí pra mentira? Maurício. As pessoas passaram. Maurício é um amigo nosso que é pequenininho. Tem perna curta. Eu não aguentei também. Você não vale nada. Uma homenagem ao Maurício, grande é o nosso... Grande homem. Grande homem. Grande grande pequeno homem aí, nosso head de pequeno grande homem. Nosso head de produto aqui na empresa. Então, ele genialmente, ele pega esse exemplo, né, que os europeus, então, eles acreditavam que não existia um cisne negro, e tanto é que eles ficaram falando isso a vida inteira, e de repente, depois de séculos, a Europa descobre que sim, existia cisne negro. Com a descoberta da Austrália, eles descobrem pela primeira vez que cisnes negros eram assim. E aquilo mostrou que, cara, tudo aquilo que você acredita que não é verdade é só porque você não tem conhecimento suficiente muitas vezes. Então ele fala como que a gente pode se preparar financeiramente para eventos que nunca aconteceriam. E daí quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, né, e você vai ficando muito paranoico, porque, poxa, eu vou ter ouro em espécie, eu vou ter bitcoins, eu vou ter sei lá o quê, para me preparar para eventos que necessariamente não vão acontecer. Então, o Brasil de repente vai confiscar todo o dinheiro dos investimentos das pessoas? Os Estados Unidos vai fazer isso? Não, mas sei lá, eu não quero ter todo o meu dinheiro nesses lugares, eu quero ter um pouco de ouro talvez escondido, enterrado em algum lugar. Eu tô dando só um exemplo. Mas daí quando você vai fazendo esse tipo de preparação para sua carteira, se preparando para eventos absurdos, você vai mantendo ali pequenas exposições a isso, você pode conseguir ter um retorno muito interessante. Eu pensando assim, na pandemia, eu estava muito posicionado já em ouro, eu estava muito posicionado em várias coisas por acreditar que algo poderia dar errado. Você tem vídeos aqui do canal muito interessantes, olha isso aqui, por exemplo. Parece até que foi uma preparação, né? Não faz sentido. Eu vou mostrar para vocês nos primeiros vídeos aqui do canal. Olha que específico. Esse vídeo aqui tá no ar ainda, não tem como eu alterar a data, é o próprio YouTube, tá? Então você pode ver aí que não tem como eu mentir. No dia 19 de dezembro de 2019, eu faço um vídeo, então, falando necessariamente sobre como se preparar para as crises. Se proteja das crises, vista em ouro. E daí o vídeo inteiro é eu falando ali sobre crise, né? Olha, do meu lado ali tem alguns livros, nenhum de investimento. Ali tá a Ilíada, tá Neandertal e tá Dom Quixote, se não me engano. Deixa eu ver o que eu vou falar. O mundo é mundo. Tem várias sociedades indígenas. Eu tô bebendo, hein? Eu acredito piamente no Tesouro Nacional, inclusive tem. Eu fico falando, não vai dar nada com o Brasil, eu acredito piamente no Tesouro Nacional, mas eu fico falando do ouro e falo da importância de investir em ouro e explico quais são as formas de você investir em ouro, isso em dezembro. E aí, aqui você pode ver uma coisa, ouro, preço histórico, isso é muito interessante, né? Então aqui, ó, quando você pega essa data ali mais ou menos que eu tô falando aqui no final de 2019, ó, então você pode ver aqui, que no final do mês 12 já, tava o ouro a 1430 ali, mais ou menos, no pico da crise ali, ele ultrapassa, né? Ele quase dobra, ele passa de 2000 ali, chega a 1955, né, no pico ali da coisa aqui nesse ponto, chega até mais alto que isso. Então, o ouro acabou mostrando essa resiliência, essa capacidade dele de crescer. E ali, naquele momento que eu estava falando de crise baseado em quê? Em nada. Eu não sabia que ia vir uma crise, mas eu falo nesse vídeo, uma crise está sempre chegando. Ou a gente está em crise, ou a próxima crise está sempre chegando. E foi engraçado, porque as pessoas, na época, o canal era miudinho, esse vídeo tem 8 mil views, ninguém nunca viu isso. Mas, na época, as pessoas começaram a me mandar mensagem falando, cara, que loucura, né? Eu me preparei para a crise, eu comprei ouro, e eu falo de diversas outras formas de se proteger da crise. E aí, durante a crise, é a mesma coisa. Eu fico falando, a gente pode se preparar de novo para vários eventos catastróficos. E aí você vai sempre montando uma carteira pensando nisso. Então, o Nassim Taleb me fez gravar esse vídeo. Eu lembro que um dia antes desse vídeo, eu tava relendo esse livro, eu já tinha lido antes, e depois realmente aconteceu aquilo, né? Então, foi extremamente interessante. Agora, como que você pode se preparar para as coisas que você não conhece? A ideia é essa, é colocando em ativos protetivos que sempre existiram. Então, isso aqui também é um dos segredos sobre dinheiro que eu aprendi lendo. Foi uma
uma das lições mais importantes, talvez, que eu encontrei em todos esses livros. E o quarto segredo aqui que eu encontrei em alguns livros também, isso aqui fez muita diferença, principalmente quando eu não tinha um norte para me guiar, né? Foi lendo O Investidor Inteligente. Depois de ter perdido um pouco de dinheiro na Bolsa de Valores, quando estava começando, sem saber muito bem o que estava fazendo, eu comecei a ler O Investidor Inteligente e, cara, aprendi várias coisas nesse livro. Seria difícil falar o que o Benjamin Graham me ensinou, uma coisa só, né? Porque é o cara que ensinou o Warren Buffett. Ele me ensinou a não investir em empresas aéreas. Lá em 1956 ele já sabia disso. Mas além disso, ele colocou na minha cabeça a chamada regra de ouro. Não é que eu siga estritamente o que diz o Benjamin Graham, mas ele me ensinou a saber quanto vale de fato um negócio. Então o Graham, ele te ensina essa formulazinha aqui. Ela vai mudar a forma como você enxerga negócios. Você não vai seguir isso à risca. Tem gente que segue, o Graham seguia. Mas ela fala assim, o valor intrínseco, então quanto realmente vale aquilo, um valor intrínseco àquela empresa, ela é a raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo LPA multiplicado pelo valor patrimonial daquela empresa. Pelo LPA, que é o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação daquela empresa. Por que o Graham diz isso? Lembrando que na época as empresas de Big Techs não eram ainda existentes e tal, então é outro momento. É um momento que a gente estava falando de empresas de indústria ou de commodities. O Graham diz isso porque ele fala que você tem que pagar no máximo 1,5 vezes o patrimônio de uma empresa por ela. Então, se a empresa tem uma sede, uma estrutura ali, é uma panificadora, que a sede, tudo que ela tem, vale R$1 milhão, você deveria estar disposto a pagar no máximo R$1.500.000 por aquela empresa. Por quê? Com a marca, todos os ativos intangíveis, os clientes que ela tem, etc. Ele está falando que tudo isso vale só mais, né? Esse 50% a mais do que o valor que ela tem em patrimônio. Aqui é a primeira regra do Graham. Então a gente nunca vai comprar uma empresa por 10 vezes o que ela tem em patrimônio. Ah, tem uma padaria que ela tem 1 milhão em equipamentos, eu vou comprar ela por 10 milhões. Não, eu não poderia comprar. O Graham ele não aceita comprar. E ele diz ainda que a gente deve pagar no máximo 15 anos de lucros antecipados ao comprar uma empresa. Você pode pensar que no mercado tradicional isso é muito, mas na bolsa tem vezes que a empresa pode ser negociada com prejuízo. Ele não compraria. Tem vezes que a empresa pode ser negociada a 180 vezes o valor dela ali, de lucro dela anual. Então, ele também não compraria. Quando você faz uma conta muito simples aqui, eu vou mostrar essa conta para você agora, você vai entender o 22,5. Então, assim, ó, presta bastante atenção nisso aqui. Então, eu multiplico 1,5 vezes 15. E daí eu vou chegar no 22,5. É por isso que é a raiz quadrada de 22,5. Então, o que acontece? Você vai pegar os indicadores da empresa. Se você não quiser, eu vou deixar isso aqui em texto para você poder copiar aqui, né, a raiz quadrada e você só substituir. Mas aí olha só o que você vai fazer, que aí você pode pôr no bloco de notas, igual eu tô fazendo aqui para você não ter muito trabalho. Então a gente pode pegar uma empresa qualquer aqui, uma boa empresa. Vamos pegar, por exemplo, a VEG, que é uma empresa muito boa e muito conhecida pelo mercado. Então a gente pega aqui, o LPA da VEG tá em 1,23. Eu pego aqui, copio, colo ali e substitui na fórmula. Você pega aqui o VPA, valor patrimonial por ação, tá 3,84. Então você pega aqui e cola. E aí você calcula o valor intrínseco. Só jogar no Google. Então ele vai te dar aqui, ó, ele vai te dar a raiz quadrada de 22,5 vezes 1,23 vezes 3,84, vai dar 10,30. Então o que isso aqui vai te mostrar? Ele te mostra que o valor justo a ser pago por uma ação de VEG seria no máximo R$10,31. Só que VEG 3 hoje está custando R$32,39. Então, o que significa? Que você não vai investir em VEG? É claro que não. Mas significa que, isso aqui é bom você tomar cuidado, que se você é um investidor fundamentalista, totalmente fundamentalista, você está pagando por VEG muito mais do que ela vale. Então, se ela não apresenta um horizonte de grande crescimento para você, se ela não for uma empresa que tem um grande crescimento de receita, ou que você tem uma expectativa de que ela cresça muito lá na frente, pode não fazer sentido para você. Não é que eu siga completamente a teoria do Graham, é que ela me deu uma base para saber quando eu tô levando o gato por lebre ou quando eu não quero entrar no negócio porque ele tá esticado demais. Por exemplo, 3 vezes o preço que ele tá aqui, tá em VEG. Eu gosto muito de VEG, eu continuo investindo em VEG, mas é importante você fazer isso porque já me livrou de muita empresa que é muito porcaria e que eu descobri que os múltiplos não faziam nenhum sentido mesmo. Teve empresa que eu já fiz isso, ela tá 50 vezes negociada acima do que ela deveria. Isso aqui não serve para você aplicar em empresas de tecnologia ou empresas de amplo crescimento. Você não vai conseguir, porque o Graham simplesmente não investiria nessas empresas. Então, se você quer seguir o Graham, você não pode investir. Mas essa regrinha simples vai te ajudar bastante a investir da maneira correta. Se quiser saber mais sobre ela também, tem vídeo só sobre isso aqui. Então, o quinto segredo aqui, aí já foi com o Warren Buffett, né? O pensar a longo prazo. Tem o livro do Warren Buffett, o jeito Warren Buffett de investir, né? E aí, nesse livro, ele fala muito sobre investir para o longo prazo, escolher ações de boas empresas e manter reinvestindo os dividendos para que isso gere uma bola de neve. Então, assim, é um dos conhecimentos mais básicos de todos, mas ele fala também sobre a qualidade dos negócios e sobre investir para o longo prazo. Então, isso moldou completamente a maneira como eu enxergo os investimentos. Eu me tornei
acompanhei até um investidor que compra e segura até por mais que o Warren Buffett, né? Hoje em dia, inclusive, eu nem aceito mais vender ações, né? Eu parei com a venda de ações, então eu sou até mais holder do que o Warren Buffett. Então o Warren Buffett, ele moldou esse pensamento na minha cabeça, é muito interessante, eu recomendo para todo mundo. E se você tem preguiça, tem um documentário também que você pode ver sobre o Warren Buffett, Becoming Warren Buffett. Cara, não explica muito sobre investimento, mas explica algumas coisas também que são bem legais sobre a vida dele. Eu acho que é um dos caras que é exemplo para todo mundo. Eu quis colocar ele aqui, porque realmente se não fosse o Warren Buffett, eu acho que não só eu, como vários outros investidores do mundo, não teriam essa mentalidade, né? Sexto segredo e o último aqui: autoconhecimento e controle emocional. O George S. Clason aí, ele é um dos caras mais interessantes que você vai ler na vida. Ele criou uma historinha, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma história fictícia, né? Que conta a história de um homem e como ele ficou rico. E ele vai contando muito sobre dinheiro. E ele vai te ensinando de maneira muito simples e com historinhas, assim, a importância de você guardar 10% daquilo que você ganha. Só que ele fala, a cada 10 moedas que você ganha, uma para os investimentos futuros. Ele fala a importância de você ter uma casa. Ele fala a importância de você aprender com os erros dos outros. E é uma série de histórias extremamente envolventes. É muito simples de ler o livro, é muito fácil. Os conhecimentos embutidos ali vão te ajudar a criar seus filhos, vão te ajudar a investir. Podem mudar completamente a forma como você pensa, a sua tomada de decisão. O grande processo de tomada de decisão que você tem que lidar diariamente, as coisas que você não sabe se está fazendo certo ou não. Então, para mim, esse livro é fantástico. Eu até fui num podcast sobre ele, foi no Os Sócios, se não me engano. Tava eu, o Perrucho, o Breno Perrucho, né? O Bruno Perini e tal. A gente, todo mundo junto ali discutindo esse livro, a Malu também. E, cara, foi muito legal. Mas antes de você ouvir o podcast, eu recomendo que você leia o livro e anote as suas próprias percepções para que você possa curtir a experiência de pegar os seus conselhos ali, entender aquilo ali, porque são diversos ensinamentos e interpretações diferentes dessa história. E você deve ter sentido falta aqui de dois homens que eu falo sempre que me influenciaram bastante, foi o Jeremy Siegel e o Philip Fisher, mas é porque para falar o que eles me ensinaram eu precisaria de um vídeo muito maior, então eu vou deixar pro vídeo dos conselhos se vocês decidirem continuar com isso. Aqui eu queria trazer um apanhado que serve para todo mundo e não focar muito na parte totalmente técnica, para não ficar um vídeo chato e maçante, para você poder começar pelo caminho certo. Eu sei que vários de vocês estão começando. Esses livros aqui podem mudar não só a sua vida, como a de todo mundo que você conhece. Então, assim, se você puder recomendar esse vídeo para as pessoas, eu nunca peço para vocês fazerem isso, mas esse aqui é um que compartilha nos grupos de WhatsApp, espalha para o mundo, que isso aqui é importante e pode mudar a vida de muita gente mesmo que você conhece, se eles lerem os livros e levarem esse conhecimento a sério. Isso aqui realmente muda tudo. Não escolhi livros aleatórios de coach, que fala porcaria. São livros fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa que lida com dinheiro diariamente. E se você quiser avançar para além desse lugar, Raul, beleza, eu já tô num nível que eu entendi essas coisas, eu queria agora só conhecimento técnico mesmo para aumentar minha rentabilidade, para desenvolver minha carteira, ou eu já tô ganhando uma grana muito legal, ou eu tenho um patrimônio enorme, queria uma consultoria com você, alguma coisa nesse sentido. Por onde que é? Qual que é o passo a passo? Olha, você vai clicar nesse botão aqui e fazer sua análise de perfil. Não vou te falar se você precisa de um treinamento, de uma consultoria, antes de entender quem é você, o que está rolando mesmo. Então você vai clicar aqui na UVP e vai preencher esse questionário até o final. Lá no final tem um vídeo, você assiste ele, você vai entender para que serve esse processo, para tudo isso. Depois a gente vai te chamar no WhatsApp. Um ser humano vai te convidar aí para conversar, vai perguntar um pouco mais sobre a sua vida e vai te falar o que faz sentido para você. Se tem um patrimônio maior, pode ser necessário ter uma equipe para cuidar do seu patrimônio. Agora, não, Raul, estou começando agora, quero construir o meu patrimônio. Aí não, aí vai ser um treinamento, a gente vai pegar algumas aulas, eu vou conversar com você, vou entender a sua situação e a gente vai desenvolver isso. E você pode confiar na UVP, não precisa ter dúvidas de que isso é o que funciona. Você pode ir lá no Reclame Aqui, que é um site isento, que não tem como a gente controlar, clicar em reclamação, não tem nenhuma reclamação no nome do nosso produto. Pode ver tudo aqui, não tem ninguém que reclama de absolutamente nada, tá? Uma reclamação, uma respondida, o resto é o pessoal brincando, reclamando para sair no vídeo do Raul, reclamando por não ter do que reclamar. Então você pode ver aqui que a gente é uma empresa idônea mesmo, que a gente está aqui no mercado para fazer o certo. Eu recomendo, inclusive, que você busque o nome dos meus concorrentes na mesma plataforma. Você vai ver a diferença, né? Mesmo a gente tendo 28 mil visualizações aqui, você vai ver a diferença na quantidade de reclamação que eles têm, muitas vezes sem nem colocar o selo de verificado aqui, tentando esconder que a empresa deles está exposta a esse tipo de coisa. A gente tem aqui o nosso nome limpo, então eu recomendo que você vá lá e faça isso. Então é isso, um beijo para vocês e até amanhã.